No verão, aumentam os casos de infecção intestinal. Hoje a gente vai falar sobre isso, então não sai daí, já estamos no ar. Com o calor intenso, aumentam os casos de infecções intestinais. Para falar sobre esse assunto no Viva Saúde de hoje, a gente recebe o médico proctologista, Dr. Kaiser Koch. Muito obrigada, doutor, por estar aqui com a gente, esclarecendo esse assunto. Muito obrigado ao convite aí da Unimed, muito obrigado a todos aqueles que têm a oportunidade de nos ouvir, aí, os internautas que vão e os telespectadores também, de falar de um tema assim, bastante interessante, que por mais que as pessoas às vezes pensem que é um assunto já debatido, mas sempre tem alguma coisa nova que a gente pode acrescentar, orientar, principalmente, né, orientação, porque infecção intestinal é algo que a gente adquire facilmente, às vezes um descuido, e a prevenção nessa doença ela é bem importante. É interessante que medidas muito simples muitas vezes podem prevenir, né, a ocorrência desse tipo de problema. Com certeza. A infecção intestinal, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a gente fala que ela tem uma transmissão oral-fecal. O que significa isso para quem está nos ouvindo? Alguém eliminou aqueles parasitas, ou aqueles vermes, ou aquelas bactérias, eliminou através de fezes, humanas ou animais, mesmo assim, né? E foi manuseado e aqueles germes foram absorvidos através da boca. Então, por isso que a gente fala uma transmissão oral-fecal. Então, a grande maioria das infecções intestinais são adquiridas desta maneira. Alguém ingeriu bactérias, né, nos diversos momentos do dia a dia. Está diretamente ligado, então, à higiene, né? Com lavagem certeza. De mãos, Exatamente. A prática da lavagem de mãos, né? Sim. A higiene, ela está praticamente assim, relacionada diretamente com a possibilidade das infecções intestinais. E por que no começo você falou no verão, né? Porque o calor, ele tem vários motivos do porquê que elas ocorrem mais no verão. Em primeiro lugar, é o nosso comportamento mesmo, né? No calor, praia, a gente descontrai um pouco, relaxa, vai a bares, restaurantes, né? E o calor é um meio onde as bactérias, elas normalmente proliferam, né? A temperatura mais elevada, para proliferação de bactérias. Ela é favorável. Mas as bactérias são o principal agente de contaminação? Nós temos infecções intestinais causadas na maioria das vezes por bactérias. Nós temos aí alguns protozoários, né? Os mais comuns aí são a ameba e a giardia. As amebas são muito conhecidas das mães, né? Então, esses protozoários, né? Eles também são causadores de infecção intestinal. Temos os vírus, que são menos comuns, mas também às vezes nós temos surtos, né? Se as pessoas observarem, às vezes a emergência está sobrecarregada porque teve um surto de uma virose que está causando diarreia. Tal virose, né? É a virose. Então, assim, qual é o vírus mais comum que as pessoas conhecem? É o rotavírus. Então, frequentemente nós temos surtos de rotavírus, que causa muita náusea, muito vômito e muita diarreia. Às vezes só diarreia. Nós temos bactérias que causam mais diarreias. Temos infecções que têm diarreia com muco e sangue. Isso vai depender muito do tipo de bactéria, da quantidade de bactéria que aquela pessoa ingeriu, né? Da virulência, ou seja, da agressividade, porque tem bactérias que são mais simples, são menos agressivas, tem outras que são mais agressivas. Tem bactérias que produzem toxinas que são extremamente irritativas para o nosso intestino. E também tem uma outra característica que é o próprio indivíduo, né? Ou seja, se é um indivíduo saudável, um indivíduo rígido, uma pessoa bem nutrida, muitas vezes essas infecções intestinais, elas são mais leves, elas são autolimitadas, que a gente fala, né? A imunidade contribui com esse processo. Perfeitamente. Então, por exemplo, se você tem duas pessoas que ingeriram o mesmo alimento no mesmo barzinho na mesma noite, só que uma é uma pessoa de 80 anos e uma outra de 25. Né? Uma pessoa ela é forte, rígida, e aquela pessoa de 80 anos muitas vezes é uma pessoa já debilitada, com diabetes, com pressão alta.
Então, é possível que aquela pessoa tenha um quadro mais grave, porque as defesas dela naturalmente já estão diminuídas. Então, o estado nutricional, o estado de saúde da pessoa que adquiriu aquela infecção também é muito importante. Isso vai gerar, então, aquelas infecções mais graves ou mais simples, né? O que é uma infecção grave intestinal, doutor? Que tipo de sintomas, que tipo de riscos, né, de consequências isso pode ter? As infecções intestinais, na maioria das vezes, isso, né, todos que estão nos ouvindo aqui vão saber, né, muitas vezes fazer o diagnóstico. São quadros que cursam normalmente algumas horas ou dias depois da ingesta do alimento. Por que eu digo horas ou dias? Porque, por exemplo, uma infecção por uma bactéria chamada estafilococo, muito comum naquelas diarreias da maionese, por exemplo, aquelas maioneses caseiras que ficam lá naquele churrasco de domingo, aquela temperatura esquentando, aquela maionese que foi colocada na mesa 10 da manhã e foi comer 2 da tarde. Então aquele calor, aquele meio ali, cheio de açúcar, cheio de glicose naquelas batatas ali, as bactérias, se alguém manuseando aquelas batatas, aquele ovo que foi mal lavado a sua casca, se tinha alguma bactéria ali, ela cresceu em horas ali. Rapidamente elas proliferam. É muito, muito rápido. E quando uma pessoa ingere aquilo, alguns tipos de bactéria vão produzir sintomas em 6 ou 8 horas. Outros tipos de bactérias, pela sua característica, vão produzir infecções 48 horas depois. Então vai depender muito do tipo de bactéria. Então os sintomas normalmente são assim: diarreia, vômitos e febre. A grande maioria das infecções intestinais cursam com esses sintomas. E tem um ciclo para ele se encerrar? Algumas são autolimitadas. Quando o indivíduo é rígido, é aquele indivíduo que tinha uma boa nutrição. Então, muitas vezes ele adquire uma bactéria mais simples, né? Ele adquire uma bactéria mais simples, não tão agressiva, porque o nosso intestino, todos nós temos dentro do nosso intestino a flora intestinal. Essa que é bem falada pelas nutricionistas, os meios de comunicação. O que é essa flora intestinal? São bactérias que nós temos no nosso intestino. Todos nós temos isso, ou microbiota intestinal, ou flora intestinal. Então são bactérias boas que devem habitar o nosso intestino. E essas bactérias, elas têm inúmeras funções. Dentre elas, evitar que bactérias ruins cresçam ali dentro. Elas fazem uma competição. Quanto melhor a alimentação que você tem, você é uma pessoa que tem uma alimentação, frutas, verduras, legumes, cereais, pouca ingesta de embutidos, condimentados, alimentos tipo fast food, alimentos enlatados, com grande quantidade de conservantes, né, álcool, fumo. Então, se você tem uma alimentação mais saudável, naturalmente você vai ter bactérias boas em grande quantidade. Então, elas também ajudam na defesa do nosso intestino, né? Então, dependendo de cada indivíduo, você pode ter uma infecção autolimitada. É aquele paciente que vai ao pronto-socorro, o médico faz uma análise, vê que você está com diarreia, mas é uma diarreia aquosa, não tem sangue, não tem pus. Esses são sinais de gravidade, sangue e pus nas fezes. Então, a gente fala que ele tem uma disenteria. A disenteria nada mais é do que uma diarreia líquida, né? O que é diarreia? Fezes amolecidas e aumento do número de vezes. Isso é uma diarreia, aumento da frequência e diminuição da consistência, fezes amolecidas líquidas. Quando você tem sangue e pus, então você pensa que aquela infecção intestinal é causada por uma bactéria mais agressiva, invasiva, liberou muitas toxinas ou as defesas do indivíduo estavam diminuídas. E aí você tem esse somatório. Então, esse paciente provavelmente vai ter algum grau de febre, né? Esse paciente pode ter mais náuseas, mais vômitos, mais inapetência, prostração, aquela dor no corpo, aquele mal-estar que a gente sabe, né? Infecções causadas por vírus, por exemplo, na grande maioria das vezes, elas são autolimitadas.
né? Então, pronto-socorro, tem o ciclo do vírus. Ciclos, e o paciente vai ter então aí 4, 5 dias de diarreia. Essas viroses frequentes no verão. O rotavírus, por exemplo, que é um enterovírus, ou seja, um vírus que tem preferência por atacar o intestino. Tem vírus que tem preferência por atacar o pulmão, atacar seios da face, enfim. Mas o rotavírus ele é mais associado à infecção intestinal. A infecção, né? Intestinal. Isso. Falando do rotavírus, aproveitando que o doutor mencionou o rotavírus, tem uma vacina contra o rotavírus, não é isso? Tem uma hoje? Não, contra... Não tem uma vacina hoje? Não tem como prevenir por meio de vacina? Não tem. Essas viroses, você não tem prevenção. Ou outras vacinas não previnem a atuação desse tipo de vírus? Não existe. Você não consegue prevenir através de medicamentos profiláticos, né? E nem vacinas para evitar. Normalmente, quando você percebe, existe um surto. Esse vírus está aí, ele está andando aqui na nossa região, ou no Brasil, ou enfim, e de repente ele se fortalece. E aí nós temos uma replicação muito grande por algum motivo, uma modificação viral, e ele se torna agressivo naquele ano, por exemplo, e aí ele causa aquele surto. Esse ano, por exemplo, ninguém ouviu falar em surto de rotavírus. Também ninguém mais queria mais nenhum vírus, né? Já basta o Covid, né? Mas, por exemplo, não temos há alguns anos surto de rotavírus, né? Pode ser que no próximo ano tenhamos, né? É impossível a gente prever. De qualquer forma, ele é um vírus até mais fácil de se lidar, assim, até Sim, de administrar o quadro. Exatamente. Você faz uma pesquisa, o paciente tem aquela diarreia aquosa, um pouco de náusea às vezes, normalmente não dá febre, tá? Então, faz a pesquisa do vírus nas fezes, deu positivo, o tratamento vai ser o quê? Sintomáticos, que a gente fala. Corrigir a náusea, corrigir o vômito, hidratar, né? Hidratar bastante. Hidratação é bem importante, Hidratação né? é importante. Ainda se usa o soro caseiro, doutor? Com certeza, o soro caseiro. Primeiros socorros? Sim. O soro caseiro, ele é extremamente eficaz, né? Só para relembrar aqui o público, como é que faz o soro caseiro? Então, normalmente 1 litro d'água, né? E aí você põe uma colher de sopa de açúcar e uma medidinha menor de sal. Tem que ser água fervida? Se for mineral ou fervida, melhor. A mineral também pode ser? Pode ser. Não pode ser da torneira? Não, porque Vamos evitar a infelizmente a gente sabe que a nossa água encanada ela não é adequada, né? Porque ela até pode de repente sair lá da distribuição tratada, mas a gente sabe que durante a passagem nos canos, né? E quantos canos aí envelhecidos, né? Quantos canos arrebentados? A gente sabe que o nosso sistema é tudo isso antigo, acaba influenciando a qualidade da água. E aí, quando chega na torneira que você abre, ela pode ter alguma contaminação. E aí, aquela contaminação. Então, vamos evitar, se possível, ferver, filtro de barro, para quem não... O filtro de barro também é eficaz. Eficaz, né? Ou a fervura, que é bastante simples, né? Ou a própria água mineral, né? Exatamente. Falando ainda dos alimentos, né? O doutor mencionou a maionese, que é assim o carro-chefe, né, dos vilões ou melhor, dos amigos das bactérias. Que outros alimentos assim que a gente tem que tomar cuidado? Então, no verão temos o calor, né? O longo tempo de exposição, então todo aquele alimento que foi produzido, principalmente os crus, né? Então as saladas, todas as saladas cruas, né? Mesmo aqueles alimentos cozidos, mas às vezes os alimentos cozidos você causou já uma destruição, né? O próprio manuseio, porque a gente tem que pensar o seguinte, muitas vezes a contaminação foi humana. Alguém que estava manuseando aquele alimento contaminou, colocou ali uma população bacteriana, e as horas e o calor fazem com que aquelas bactérias cresçam e se multipliquem. Um alimento cozido, a possibilidade é menor disso acontecer, porque ele sofreu o processo de cozimento, né? Então destruiu a 100 e poucos graus ali, você causou uma destruição de vírus, bactérias e protozoários, né? Mas os alimentos crus, esses são assim realmente os mais preocupantes. Os frutos do mar, né? Nessa época do ano também, que são bastante consumidos, comuns, né? E muitas vezes alimentos crus, né? Então
essa preocupação aí também nessa época do ano, né? Muitas vezes esses alimentos eles têm um aspecto diferente, assim, que possa sinalizar também algum risco ou não necessariamente? Não necessariamente, é muito difícil você perceber essa questão, a não ser que seja uma coisa muito já exposta já muitas horas. Mas né? não necessariamente, né? Não necessariamente, então é muito difícil pelo aspecto você, odor, enfim, né? Mas o importante é termos cuidado com esses alimentos crus agora no verão. A procedência, né? Quando nós vamos ao supermercado, também um outro aspecto importante no verão, eu me preocupo muito com isso, os alimentos que devem estar numa refrigeração e não estão bem refrigerados, olhar a data de validade desses alimentos que são conservados na geladeira, alimentos amassados, alimentos furados, muitas vezes que a gente encontra no supermercado, todos esses alimentos, eles foram... existe uma possibilidade deles terem sido expostos a bactérias. Então, a população tem que observar isso, porque muitas vezes o supermercado não presta atenção nisso e a gente, como consumidor, tem que olhar muito isso. Se o refrigerador está bem adequado, o prazo de validade, se a embalagem do alimento resfriado, iogurtes, margarinas, manteiga, enfim, todos esses alimentos, se não está violado, se não está furado. Quantas vezes a gente percebe isso? Você vê um iogurte, um furinho. Então, aquele alimento ali você deve descartar, porque existe uma grande possibilidade de ter crescido bactérias ali dentro. Né? O doutor falou do prazo de validade dos alimentos, né? Prazo de validade. É algo que precisa realmente de atenção, né? Muito, muito importante. Sabe uma coisa que ninguém presta muito atenção e que é extremamente importante? Essas embalagens tipo longa-vida de leite, ninguém deveria comprar nenhuma embalagem daquela amassada. Aquelas embalagens, elas têm, se eu não me engano, eu não tenho muita certeza agora do que eu vou falar, mas ela tem algumas camadas. Até para conservar aquele alimento ali, né? E a proteção contra raios ultravioletas, sol, enfim. Se ela está amassada, você rachou, mesmo que não esteja furado, você rompeu todas aquelas camadas. Então, por exemplo, um leite amassado, se ele está amassado, houve a possibilidade de raios solares terem calor, enfim, passado. E você compra um leite, está fechado, mas... Está acreditando que está conservado, e muitas vezes muitas vezes perdeu as propriedades ali de conservação. Então, isso é uma maneira indireta de muitas vezes você adquirir uma infecção intestinal sem perceber, você não lembra, assim, não sei o que eu fiz, mas está ali, né? Um outro exemplo que eu estava conversando com você, né? Latinhas de refrigerante, latinhas de cerveja. Bem importante. Muito importante, assim, alguém trouxe aquilo ali, tenta higienizar. Higienizar a parte de cima ali do lacre. A parte de fora. Né? Se você vai tomar a latinha, como a maioria das pessoas fazem no verão, né? Toma direto na latinha. Então ali você está encostando tua boca numa latinha que ficou exposta. Né? Então alguma contaminação, poeira, mão da pessoa que trouxe, a mão do garçom que trouxe. Então o ideal é que a gente faça essa higienização, porque... E como que é essa higienização, doutor? Ela é água e... O ideal água e sabão é que naquele momento ali que a pessoa te trouxe, você não vai ter esse tipo de água e sabão. Você está numa mesa de um bar, de um restaurante, você está na beira do mar. Então o ideal é que pelo menos hoje em dia, como o álcool gel ele se proliferou e praticamente todo mundo tem álcool gel, então pelo menos um guardanapo com álcool gel ali já faz bastante diferença. Já faz bastante diferença. Você não elimina 100%, tá? Mas pelo menos a maioria dos germes ali você consegue, espera uns minutinhos e depois abre e toma. Ainda falando dos sintomas, doutor, quando surgirem os sintomas em um adulto ou em criança, né? Em criança também é bastante comum, bastante né? comum a criança. Porque a criança mexe em tudo, mexe na terra, mexe... E a criança começa a surgir essas infecções intestinais quando ela começa a ir para a escolinha, né? Então, ali os 2 aninhos que ela começa a ir para a escolinha, daí uma criança põe a mão na boca, o brinquedinho na boca, põe o chupeto do outro. E ali eles fazem uma misturança, né? Tem vários estudos que dizem que isso é importante para o desenvolvimento do sistema imunológico das crianças. Isso tem um efeito benéfico, mas existe aí o risco de uma criança dessa, né? Pega chupetinho do chão, põe na boca, né? Então você vê que o nosso sistema imunológico funciona muito bem, porque
Quantas vezes acontece isso por dia? A gente está exposto aí na rua, né? Mas a minha dúvida seria a seguinte: começou um quadro de infecção intestinal, né? Suspeita de infecção suspeita, intestinal. Exatamente. É possível já tomar algumas medidas além do soro caseiro? Bom, o que se deve fazer? Deve levar ao médico? Uma excelente pergunta, né? Então, normalmente o paciente, o indivíduo vai... eu fui ontem num churrasco e hoje amanheci com náusea, vômito... Comecei uma diarreia de madrugada 3, 4, 5 vezes ao dia. Se você está sem febre, está bem, está conseguindo ingerir, né? Isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes você tem a infecção intestinal com vômitos e aí ela se torna um pouco mais grave. Por quê? Porque a chance de desidratar é maior. Porque além de você estar perdendo pelos vômitos e pela diarreia, você não consegue repor. Então, nessas situações, às vezes é interessante ir ao pronto-socorro para fazer uma hidratação na veia, né? E se for um idoso, isso pode agravar. Né? Então, nós temos que analisar muito bem caso a caso. Se é um quadro leve, você não está vomitando, a tua diarreia é uma diarreia aquosa, com resto de fezes, restos alimentares, mas você não tem febre, você está conseguindo ingerir, está conseguindo tomar água. Na grande maioria das vezes, essas diarreias, numa pessoa ígida, são autolimitadas. Em 3 a 5 dias, o tratamento é sintomático. O que a gente pode fazer é um exame de fezes para ver se surge ali alguma bactéria, alguma parasita, né? E muitas vezes o sistema imune resolve tudo isso. Acima desse período, persistência da diarreia, começou a aparecer febre, começou a aparecer sangue ou muco nas fezes, não está conseguindo ingerir, você está tentando fazer uma reposição, aí é interessante a busca ao médico. Tá? Porque tem algumas pessoas que lançam mão dos isotônicos, por exemplo, né, para auxiliar nesse período. Isso pode ser utilizado? Isotônicos, água de coco. A água de coco tem vantagem, ela tem um pouquinho de eletrólitos, né, sódio, potássio, ela tem a glicose. Os isotônicos, eles têm bastante eletrólitos também, cloretos, potássio, bicarbonato. Então, vai repondo um pouco dessas substâncias. São excelentes. Aqueles... não sei se chama de medicamento, medicação, mas que auxilia na flora intestinal, na reposição da flora intestinal, também podem ser utilizados? Esses repositores de flora intestinal, hoje em dia está muito difundido na mídia, para tratamento de várias doenças. Na diarreia aguda, eles realmente têm uma função bastante importante. Então, é interessante que se use. Você pode usar lactobacilos, acidobactérias, enfim, todas esses bactérias benéficas que às vezes com essa diarreia a gente perdeu, então você pode repor. Ajuda nesse processo. Vão ajudar e são bem utilizados nesse momento. A dieta é importante. Eu ia te perguntar agora, a alimentação, como é que faz a alimentação nesse período assim? Porque procede aquilo que a gente ouvia falar dos avós, assim, não estraga o estômago, alguma coisa assim, sim, né? Não ingere um alimento que vai piorar o teu quadro. Isso. Isso procede? Procede. Então, que assim, se você está com diarreia, está conseguindo se alimentar, o que a gente pede? Porque o que acontece? Essas bactérias, protozoários, vírus, eles causam um desarranjo em todo o aparelho digestivo. Além de eles aumentarem a produção de líquidos, aumentar a velocidade do funcionamento do intestino, eles mudam o jeito que todo o aparelho digestivo se movimenta. Então, às vezes, o estômago não se contrai adequadamente, ele fica mais lento, ele não esvazia direito, aí onde vem a náusea, o vômito. Então, o que a gente pede? Então, é melhor evitar a feijoada nesses dias. Com certeza. Né? Nós temos que... Então, o que a gente dá preferência? Para alimentos mais claros, mais leves, alimentos que vão ter uma digestão mais fácil. Então, o que a gente orienta? Então, alimentos mais salgados do que doce. Tá? A gente pede para se alimentar em menos quantidade, mais vezes ao dia, porque daí você dá tempo, né, daquela pequena quantidade que você ingeriu.
Alimentos que têm uma absorção mais fácil, então, por exemplo, né, claro que não vamos falar de todos os alimentos aqui, mas se você tiver que escolher uma fruta, por exemplo, né, as frutas mais utilizadas no período de diarreia são aquelas frutas que não soltam tanto, né? Então, por exemplo, banana, né, uma maçã sem a casca, uma pera sem a casca. Por quê? Porque a casca? Porque a casca ela vai ter uma digestão um pouco mais difícil, vai ter mais fibras na casca. Então, você já está com um quadro digestivo, um aparelho digestivo funcionando de uma maneira difícil. Então, você tira aqueles alimentos. Feijão, lentilha, grão de bico são carboidratos que têm uma digestão mais difícil. Então, a gente também tira. Então, aquela receita, né, das nossas avós, um caldinho de sopa, faz sentido, uma né? canja, um frango, que tem uma digestão mais fácil que a carne vermelha, né, alimentos mais grelhados, pouca gordura, pouca fritura. Derivados do leite é bom evitar. Os derivados do leite é interessante evitar nessas diarreias agudas. Por quê? Porque você imagina que o nosso intestino ele tem milhares de pequenas voltinhas, né, que são as vilosidades. E quando você tem e essas vilosidades, elas produzem ali uma enzima que absorve o leite, a lactose no caso. Quando você tem uma diarreia, você tem assim como se passasse uma bucha em cima daquilo ali tudo e você esfrega aquilo ali ele descama. Então ele fica assim meio liso. Então as pessoas podem fazer uma intolerância à lactose no período da diarreia. Não quer dizer que elas vão ter sempre isso. Às vezes algumas pessoas até desenvolvem, mas no período você diminui a tua capacidade de absorção da lactose. E a gente sabe que se você não absorve a lactose, ela vai passar direto e vai piorar a tua diarreia. Ela vai inchar mais. Então é interessante que naqueles dias ali, e um pouquinho depois também, até se recuperar aquelas células intestinais que foram destruídas pela infecção, é interessante que a pessoa fique um pouquinho sem ingerir leite e derivados. Vamos falar um pouquinho dos parasitas, doutor, que entram também na tua área, né? Isso. Eu não sei se quando a gente fala de contaminação em lagoas, em água de mar, né? A gente também está falando de contato com parasitas, assim, areia da praia. Sim, sim. Esse risco está ali também? Sim, a água do mar, a não ser que ela seja contaminada por esgotos, né, e falta de tratamento, por ser uma coisa mais dinâmica, né, os parasitas eles têm uma preferência por água mais parada, então daí questão de lagoas, né, e tudo mais, né. A não ser que, como eu comentei, né, se você tem uma praia de mar, né, onde tenha cano de esgoto de casas e, né, então aí sim. Mas os parasitas aqui na nossa região, o mais comum que causa infecção intestinal é a ameba. E a amebíase, ela causa muitas vezes infecções bastante graves, inclusive com risco até de perfuração intestinal. Existem casos em que a ameba ela é tão agressiva que ela pode perfurar o intestino. Por sorte, isso não é tão frequente. A ameba ela causa uma sintomatologia muito, muito clássica, que é uma diarreia em pequena quantidade, não é aquela diarreia volumosa, uma vontade assim meio constante de ir ao banheiro que dura assim 7, 10, 12 dias, aí você faz o exame de fezes e detecta a ameba e aí você faz o tratamento ali com antibiótico e resolveu. Mas então ela surge também com a mesma forma de contaminação, né? Oral fecal. Alguém eliminou a ameba, alguém por uma infelicidade encostou naquele local que tinha a eliminação da ameba e levou à boca, né? Então, alimentos também, né? Mais preocupante do que evitar lugares contaminados a preocupação maior tem que ser higienização. É a higienização. Porque não tem como evitar ir num banheiro público muitas vezes, né? Isso. Ir num local em que a gente não sabe quem que, né, teve contato. Sim. Mas o importante é sempre lavar bem as mãos, porque aí consegue prevenir Exato. Esse tipo de risco. Mas voltando ali a lagoas, né? Qual o critério, assim, o que se deve evitar? Em lagoas, como você... A ingestão da água, por exemplo. É um risco.
Não tem como evitar, não né? Tem como quando evitar. Tá ali brincando, enfim, Exatamente, relaxando, né? Mas é um risco. É um risco. Lagoas sempre é um risco e quanto mais parada aquela lagoa, maior o risco, né? Ainda mais se você tem animais. Se tiver água corrente, o risco é menor. O risco é menor, porque daí você tem fluxo, né? Piscina já não tem tanto problema por causa do tratamento de água. Isso. As piscinas elas têm um risco de contaminação muito menor, por causa justamente da grande quantidade de cloro que é colocada ali. Então, praticamente eles são eliminados ali, eles não resistem, né? Agora, falando dos parasitas, assim, numa outra abordagem, assim, falando dos parasitas como prevenção também dos casos, quando a gente fala, né, das crianças, por exemplo, agora começando a escola, né, ainda existe aquele cuidado de 6 em 6 meses administrar uma medicação para fazer esse controle dos parasitas? Esses tempos até fiz uma publicação no meu Instagram a respeito se devo tomar remédio de vermes. Eu até fiz esse comentário porque às vezes é uma dúvida muito frequente, apesar de eu não tratar crianças pequenas, né? Mas a gente acaba vendo e comentários de pais e tudo mais. Há muitos anos atrás, o nosso sistema de educação, de esgoto, saneamento era muito mais precário. Então tinha-se esse hábito, porque muito provavelmente em algum momento você não tinha essa questão de água mineral, água da torneira. A simplicidade da vida era, né? Então isso também fazia com que as pessoas tivessem mais chance de adquirir aí uma verminose, por exemplo, né? Ou uma parasitose. Então era hábito se dar aí um vermífugo anualmente. Hoje em dia, nas regiões mais industrializadas, mais desenvolvidas, isso não procede mais. Então você não precisa ficar tomando remédio para vermes anualmente. A não ser que naquela região que você mora haja surtos, aí sim. Já os pediatras, eles são divididos. Alguns usam, alguns não usam. Como a criança tem esse hábito de pôr a mão na boca e você não controla isso, né? Então muitos pediatras acabam lançando mão a cada 6 meses, né? Ou a cada ano, acabam passando algum... Porque, veja bem, essas crianças elas são assintomáticas, tá? A gente está falando agora de uma criança sem sintomas, né? Você dar o remédio para vermes, você está tentando tratar uma coisa que você não sabe se tem, mas a não criança... Não tem sintomas. Pode ter, aí sim. Aí você não está dando o remédio sim. Como assim, eu vou dar todo ano. Você está dando porque ela tem sintomas, então a mãe levou a criança porque a criança está com dor na barriga, está com cólicas... Está com uma diarreia, então ela está sintomática. Isso pode estar relacionado a algum parasita. Parasita, alguma verminose, que alguma infecção. Que não bactéria, não vírus, mas que um parasita... Exatamente, pode estar relacionado a uma giardia, uma ameba, mesmo a uma bactéria, uma criança que colocou a mão na boca alguns dias Pode ser adquirido também com uma fruta mal lavada. Com certeza. Um alimento cru que... Sim, saladas. Então a gente sempre orienta que as pessoas, quando vão... ingerir a sua salada do dia a dia. Agora no verão também é bastante comum a gente usar saladas cruas, folhas. Mantenha pelo menos uns 15 minutos naquela solução de hipoclorito, você acha no supermercado, ou mesmo faz em casa, né? 1 litro de água com uma colherinha de água sanitária, né? A conhecida aqui boa aí, né? É uma marca, mas água sanitária. Então ela é hipoclorito de sódio, você coloca uma colher de sobremesa rasa em 1 litro d'água. E você deixa o alimento ali dentro, aquele que você vai consumir cru. Quanto tempo? 10, 15 minutos é o suficiente. Depois, claro, passe em água corrente novamente para tirar o excesso, né? Então, com isso, você consegue eliminar e diminuir os riscos da infecção nos alimentos crus que você está manuseando em casa. Mas falando das crianças ainda, é importante consultar o médico pediatra e ter a orientação correta. Certeza. Não ministrar esse medicamento, essa medicação. Não é conveniente. Apesar de deliberadamente. São medicamentos que têm pouco efeito colateral. Isso agride porque também se falou em tempos de pandemia e se falou muito dessa questão preventiva, né? Isso. Há uma agressão também da medicação na flora intestinal, há uma alteração da flora intestinal? Existe. Isso muitas vezes é uma angústia que o paciente tem e o médico às vezes fica difícil explicar para o paciente. Vamos retomar aquele caso daquelas diarreias, daquelas infecções autolimitadas.
Ou seja, você é rígido, teve uma alimentação ontem, foi num churrasco, comeu aquela maionese, passou mal à noite, né, mas não está mais vomitando, mas está com aquela diarreia 2-3 dias já. Mas não tem febre, está tudo bem. E às vezes o paciente fica angustiado, né? Ele quer resolver, ele quer acabar com essa diarreia. Mas a gente sabe que a maioria das vezes é autolimitada. Só que o paciente quer tomar antibiótico, porque ele quer resolver. E muitas vezes não precisa. E você administrar o antibiótico para aquela pessoa que não precisa, o que você faz? Você seleciona as bactérias. Você muitas vezes mata com aquele antibiótico aquelas bactérias boas que estavam te ajudando e aquela bactéria que estava sendo controladinha, ela cresce, ela fica até mais forte. Então esse é o risco do uso de antibióticos desnecessários na diarreia, tá? Esse é um risco muito grande. Em todos os casos, né? O antibiótico, ele bem usado, ele é um excelente medicamento. Mal usado, ele pode bagunçar, pode piorar. Então, só que a gente entende que muitas vezes o paciente está com aquela angústia toda, ele quer resolver, ele já faz 3, 4, 5 dias que ele está com diarreia, está fazendo dieta, mas ele está com as fezes amolecidas ainda. E aí, até que alguém dá um antibiótico para ele. E aí ele acha que o antibiótico melhorou, mas provavelmente ia melhorar sem o antibiótico. Tem aqueles casos que no primeiro dia você já vê que tem que tomar antibiótico. O paciente está com um hemograma infeccioso, está com sangue, está com muita dor, está com muita cólica, está com febre. Esse paciente a gente já não espera 5 dias. Esse paciente você já vai tratar porque provavelmente ele é um paciente que está com uma infecção um pouco mais intensa, né? Um pouco mais forte, uma bactéria mais agressiva. Então você já trata ele com os antibióticos e toda aquela medida lá de hidratação e dieta, né? Sim. Bom, eu acho que a gente esclareceu vários pontos aqui, né, doutor? Falando sobre infecção intestinal, prevenção, os cuidados com a higiene aí são muito, muito importantes, né? Parece uma medida tão simples, mas o simples faz toda a diferença também, né? Lavar bem as mãos e tomar cuidado com os alimentos, aí, com a higienização dos alimentos. Em casos mais severos, procurar o especialista, né? Exato. Não se automedicar, mas procurar realmente auxílio médico, mas focar na prevenção e quando não é possível, procurar o especialista, né? Poder o tratamento mais breve possível. Para passar por essa experiência da melhor forma possível, né? Doutor, a gente caminha para o finalzinho da edição de hoje, mas quero te agradecer pela tua disponibilidade, por estar aqui esclarecendo essas questões. E que surjam aí novas pautas para a gente estar falando, para trazer mais informação para o público também para a prevenção. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço aí, para mim foi ótimo aí. Eu gosto muito de falar de prevenção, gosto muito de falar dessa parte da medicina que muitas vezes a gente acaba passando, mas é fundamental. Muito obrigado aí, espero que os internautas e telespectadores aí possam aproveitar e enriquecer a sua sabedoria popular no dia a dia. Sem dúvida. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. A gente também agradece a sua audiência. Obrigada por estar aqui com a gente até aqui. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes sociais. E até a próxima edição do Viva Saúde.